eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico. Estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho para mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal, falando mais uma vez sobre os transtornos de humor. Não se esqueçam de se inscrever no canal do amigo Rossano, marcando lá o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, João Rocha. Marquem também lá o sininho para receberem notificações de novos vídeos. O programa A Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre a ciência e a religião, demonstrando que onde uma para, a ciência na parte material, a religião avança, mostrando o espiritual. E nós estamos já há alguns programas conceituando os transtornos de humor. No programa de hoje, nós vamos entender quais são as causas do transtorno mental, se é que elas existem, né? Então, vamos lá, acompanhemos aí o texto. Né? Transtornos mentais são o segundo motivo mais frequente dos atendimentos de urgência, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Não existe uma causa definida para esse tipo de distúrbio. Os avanços científicos, porém, já permitem estabelecer uma relação entre fatores genéticos e a incidência desses casos. Também existem questões que podem desencadear um distúrbio mental, como luto, traumas ou situações de estresse intenso. Além disso, a baixa qualidade de vida de uma pessoa e o abuso de drogas também podem ser agravantes. Bem, vamos compreender isso aqui um pouco melhor. A ciência vem aprofundando o seu estudo sobre os genes, genética. Né? E é isso que vem apontando por que alguns indivíduos reagem aos episódios cotidianos, são comuns a todos nós, de pressão, de tensão, de violência, de agressividade, de frustração, de decepção. Uns reagem a isso, enfrentando esses episódios, outros reagem fazendo fuga, né? E outros ainda reagem fazendo transtornos mentais. E olha, meus amigos e amigas, isso, na verdade, aponta o quanto nós temos sido descuidados com as questões psicológicas, com as questões emocionais, né? Nós estamos, enquanto cultura, recém-saídos de um contexto de muita castração, de muita repressão, de muito conservadorismo, muitas vezes levados aos extremos da violência, da agressão, da pressão psicológica, muitas vezes chegando às raias de um terrorismo psicológico. Vou trazer aqui uma frase clássica que as gerações mais antigas, por exemplo, a geração dos meus pais, falava que, do ponto de vista deles, expressava um profundo respeito e, na verdade, nós vamos compreender como um medo profundo, né? Bastava que papai olhasse. O olhar de papai era fulminante, ou o olhar de mamãe era fulminante. Somos capazes de imaginar o peso disso que nós estamos falando, meus amigos e amigas? Um simples olhar provocar um medo profundo. Não é? Então, vejam, crescer num ambiente com a presença de muito medo é
trazer a possibilidade de se mexer nos genes. E não vamos nos esquecer que, a grosso modo, porque o objetivo aqui não é que nós entremos num estudo especializado sobre genética, primeiro que isso vai fugir completamente do objetivo do programa, e segundo que nós não temos conhecimento para isso. Né? Mas, a grosso modo, toda essa pressão, medo, insegurança, cobrança, exigência, rigidez, mexe na estrutura dos nossos genes. E a epigenética, que é uma ciência que tem ganhado destaque ultimamente, que estuda exatamente a influência do ambiente nos genes, não é? Vão dizer que um ambiente hostil, um ambiente violento, um ambiente instável, podem disparar os transtornos mentais. E como, psicologicamente, nós temos a tendência de repetir o padrão de comportamento dos nossos pais, percebam que nós falamos de tendência, né? Então, esse ambiente hostil de pressão, de tensão, de agressividade, de violência, de instabilidade, ele tem sido reverberado na nossa cultura, não é? Mexendo na nossa genética. E quando na fase adulta, e essa que é a grande compreensão, meus amigos e amigas, essa é a grande compreensão, não é? Na infância, pelo fato de nós nascermos sem ego, sem esse sistema de identificação da realidade, não é? Não ter ego é não ter defesas. Quem não tem ego, ou quem tem um ego fragilizado, não tem defesas psicológicas para o ambiente. Então, vejam, nós sempre damos um exemplo clássico. Se nós chamamos um adulto de burro, é um termo chulo, horrível. Mas um exemplo. Se um indivíduo é ofendido sendo chamado de burro, ele faz uma série de raciocínios ou ele tem reações que são defesas a essa agressão que vem de fora. Mas se isso é dito para uma criança, 3, 4, 5 anos de idade, isso é repetido, esse comportamento é repetido muitas vezes, isso fica gravado. Muitas vezes na feição de um trauma. E quando esse indivíduo se torna adulto, esse indivíduo castrado, reprimido, exigido, cobrado, violentado muitas vezes, quando ele chega na vida adulta, né, uma reação possível a tudo isso é fazer um transtorno mental. Não é? Então vejam, como o texto diz, um luto pode desencadear um distúrbio mental, uma perda importante, profunda. Um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge. Mas perdas não se limitam a isso. Perdas geradoras de luto não se limitam a isso. Imagine você ter um emprego que te permite um estilo de vida confortável. Você tem uma boa casa, tem um bom carro, frequente restaurantes, faça viagens de lazer, de férias, para os pontos turísticos da moda, e, de repente, você perde o emprego. Imaginemos, por exemplo, um caso de execração pública. Você é acusado de algo, justa ou injustamente, e, de repente, seu nome, seu nome está na rua, na boca de todo mundo. O indivíduo passa na rua e percebe, principalmente nas cidades do interior, o olhar de censura, de reprovação, de acusação, de julgamento. Os traumas que nós mencionávamos ainda há pouco,
não é? Ou situações de intenso estresse, por exemplo, um assalto, um sequestro, um estupro, não é? A possibilidade de você ser alvejado num tiroteio. Olha a epigenética, que nós mencionávamos ainda há pouco, né? O ambiente, com todo o seu movimento, alterando os genes. Então, percebemos o quanto o assunto é complexo para que nós fechemos questão apenas numa fraqueza. Indivíduos com transtornos mentais são fracos. Ou, num simples chamar de atenção, o indivíduo com transtorno mental está chamando a atenção. Ou, numa simples frescura, o indivíduo com transtorno mental é fresco. Fresco no sentido de folgado. Ora, nós estamos falando de mexer nos genes. Nós estamos falando de uma alteração de química cerebral. E uma alteração de química perfeitamente aferível em exames clínicos, laboratoriais. E isso demonstra o quanto a nossa sociedade ainda não aprendeu a cuidar dos seus indivíduos, dos seus membros. Sim, estamos falando das próprias famílias. Porque talvez essas pessoas com predisposição a transtornos mentais, se convivessem em lares mais harmonizados, que dialogassem mais, que orientassem mais, que acolhessem mais, que educassem não pela violência, pela pressão, pela cobrança, pela exigência, pela rigidez. Talvez esses indivíduos não viessem a manifestar esses transtornos. Se nós fôssemos mais acolhedores, e vocês vão se recordar que essa é a principal proposta deste programa, esclarecer para nos tornar acolhedores com aqueles que manifestam seus conflitos, seus transtornos, talvez esses indivíduos não manifestassem. Não é? Então, vejam, a ciência, em verdade, ela ainda não tem uma explicação. E é aí, meus amigos e amigas, que muitas vezes a religião vai penetrar num âmbito que a ciência não é capaz de penetrar ainda, porque a ciência desconsidera o elemento espiritual. E desconsiderar o elemento espiritual é desconsiderar uma série de explicações que poderiam esclarecer inúmeras questões. Por exemplo, como uma criança de 4 anos de idade pode manifestar depressão? Ou como uma criança de 4 anos de idade pode demonstrar comportamento psicopático, crueldade com animais, crueldade com outras crianças? Como isso é possível? Não é? Então, vejam, quando nós colocamos a religião, que vai explicar a anterioridade do ser àquela existência corporal, não é? Então, nós conseguimos começar a compreender uma série de fatores que até então são absolutamente desconsiderados, porque são desconhecidos, são ignorados da ciência e que poderiam perfeitamente explicar a origem dos transtornos mentais. Mas isso é material para nós conversarmos aí mais à frente, né? Por enquanto, vamos prosseguir. No próximo programa, esse vai ser o nosso tema. Como se dá
o diagnóstico de um transtorno mental. Até lá! Forte abraço a todos!